A paz do Senhor. Hoje vamos estudar sobre a atualidade dos dons espirituais. Eu sou Janaína Bosch, teóloga e professora de escola bíblica dominical há mais de 20 anos. E atualmente congrego com minha família na Igreja Assembleia de Deus, aqui em São José dos Campos. A lição de hoje, então, compõe esse trimestre onde nós estamos estudando sobre o verdadeiro pentecostalismo. A lição tem por título A Atualidade dos Dons Espirituais. O textual está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verdade prática, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo. Isso envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 1 ao 11. E como diz aqui na verdade prática, então, ser pentecostal significa crer na atualidade. Nós somos, então, continuacionistas, diferente dos cessacionistas, que acreditam que os dons espirituais, a manifestação dos dons espirituais foi somente para o tempo dos apóstolos, que não é para os nossos dias. Nós cremos, então, como pentecostais, na continuação da manifestação dos dons espirituais. Então, acreditamos na atualidade dos dons. Para isso, eu quero ler rapidamente aqui, em Atos 2, os versículos 38 e 39, que o apóstolo Pedro disse. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ou seja, nos incluindo aqui. E quero ler também 1 Tessalonicenses 5 e 19, que fala o seguinte, sobre não apagueis o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele está aqui, ele quer se manifestar através de nós não podemos apagar. E eu quero ler também 1 Coríntios 13 e 8, que nos fala até quando que os dons, até quando que vai acontecer então essa manifestação dos dons espirituais. 1 Coríntios 13 e 8, que fala o seguinte: o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. E o versículo 9, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. O 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, quando vier o que é perfeito, falando da vinda de Jesus, do arrebatamento. Então, até esse tempo aqui, até a vinda de Jesus, até o arrebatamento, nós temos a continuidade, a continuação da manifestação dos dons espirituais. Nós cremos assim, por isso somos pentecostais, como está escrito aqui na verdade prática. E ser pentecostal é crer na atualidade, então, das manifestações do Espírito, que envolve o batismo no Espírito e os dons espirituais que nós vamos estudar hoje. O que são, então, esses dons espirituais? Dons espirituais são dotações, são capacitações da parte do Espírito Santo. Nós não podemos confundir os dons espirituais aqui com os dons ministeriais. Nós vamos ver aqui no decorrer da leitura em classe que há uma diferença. Quando entendemos essa diferença, o assunto sobre os dons espirituais, eles começam a se esclarecer um pouco, porque nós confundimos muitas vezes, já que temos vários textos que falam sobre os dons espirituais. E nós precisamos fazer essa distinção entre dons espirituais e dons ministeriais. Nós vamos ver isso durante a nossa lição. Como eu disse, os dons então são sim para o nosso tempo, eles são atuais, como nós lemos ali em 1 Coríntios 13, são até o dia da vinda daquele que é perfeito, da vinda de Jesus. E nós não encontramos na Bíblia nenhuma menção, nenhum versículo ou algum tipo de ensino que fale que os dons cessariam após o período dos apóstolos. Muito pelo contrário, nós encontramos versículos
que atestam a continuidade, então, dos dons para o nosso tempo e até a vinda de Jesus. Eu não canso de falar isso. Os dons espirituais, eles sempre estiveram presentes na igreja por toda a história. Agora, em alguns períodos da história, nesses últimos 2000 anos, em alguns períodos apareceram menos, estavam com menor grau, falou-se menos, mas com certeza eles estavam presentes, eles estavam atuando, porque senão a igreja não teria chegado até aqui. Então, o que são esses dons? Como eu disse, são dotações especiais, são capacitações do Espírito Santo. A declaração de fé da nossa igreja, das Assembleias de Deus, e se você não tem, é bem interessante que tenha, ela não é cara, dá para fazer um esforcinho em comprar, porque aqui tem tudo o que nós acreditamos, é o nosso credo, a explicação detalhada de cada ponto. Ela define os dons espirituais, então, como capacitações especiais e sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente, para o serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, são capacitações especiais que são operados, são dados aos crentes em Jesus por meio do Espírito Santo. E como eu disse, como está aqui na declaração de fé, são dons que são dados aos crentes em Jesus. Então, eles são operados através das nossas vidas. Nós somos os instrumentos onde os dons atuam. Nós podemos ler aqui em 2 Coríntios 4:7 sobre isso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, nós somos usados, não é conforme nós queremos, mas é conforme o Espírito Santo de Deus provê que nós sejamos usados. E os dons, eles envolvem todo o aspecto da vida cristã. Não é só uma área, não é só uma fase, não, mas envolve todos os aspectos. A adoração, conforme nós lemos em 1 Coríntios 14:6, versículo 26 também, e Filipenses 3:3, envolve a evangelização, através da operação de milagres, sinais, Atos 13, versículos 9-12, e exercício do ministério, 1 Timóteo 4:14, e envolve qualquer fase do cristão, vamos dizer assim, ao ser batizado com o Espírito Santo, Atos 19, 5 e 6, no decorrer da jornada, da nossa jornada aqui na Terra, 1 Timóteo 4:14, em qualquer fase, não importa a fase que nós estamos, se solteiro, casado, viúvo, separado, jovem, mais maduro, já idoso, não importa. A atuação, a manifestação dos dons espirituais é para qualquer etapa da vida. E nós acreditamos que cada membro, cada crente em Jesus tem pelo menos um dom. Entendemos isso porque está escrito aqui em 1 Coríntios 12, dos versículos 12 em diante, que fala sobre a unidade da igreja, a igreja como corpo de Cristo. Todos os membros têm ali uma utilidade. E aqui em 1 Coríntios 12:7 fala assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então todos somos úteis na obra de Deus. E portanto, todos nós devemos buscar os dons. E eu acredito que cada um de nós tem pelo menos ali um dom. Nessa lição, então, nós estudaremos a necessidade dos dons nos nossos dias, a função deles, para que servem e como eles promovem a unidade na igreja, edificando, dando crescimento e também confortando. Vamos ver aqui, então, a necessidade dos dons hoje. Através da manifestação dos dons espirituais, nós confessamos o nome de Jesus e somos edificados. Mas para isso nós precisamos conhecer os dons, precisamos aprender sobre eles. É necessário aprender sobre eles. E Paulo fala isso aqui para os coríntios, dessa necessidade de não ser ignorante a respeito dos dons. Estava tendo aqui
algumas dificuldades em relação a isso, por isso que Paulo escreve para os coríntios dessa forma, para que eles entendam melhor e não façam confusão ali no uso dos dons. Olha só o que está escrito aqui em 1 Coríntios 12:1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Lembrando que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha ali todos os dons. 1 Coríntios 1:7 fala assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo queria que os crentes aqui na igreja de Corinto entendessem isso e desejassem, que quando a gente entende algo, nós passamos a desejar. E Paulo queria que eles entendessem e desejassem os dons espirituais. E essa é também a vontade do Espírito Santo de Deus para nós, que nós entendamos e desejemos a tal ponto de buscar os dons espirituais. Aqui nesse texto de 1 Coríntios 12:1, que é o texto base da lição de hoje, Paulo usa dois termos gregos para falar sobre os dons espirituais. O primeiro termo é o pneumatikos, que significa espiritual, e aqui ele usa uma forma substantivada, que é o ton pneumatikos, que significa das coisas espirituais, se referindo às coisas espirituais. Outro termo que ele usa aqui, que tem a ver com graça, que é o charis. Muita gente fala charis, mas a pronúncia é mais para um charis. Quando fazemos a transliteração, vem com CH, mas a fala é em tom de R com H, vamos dizer assim, né, para entender um pouquinho a pronúncia. E esse charis, então, de graça, tem a ver com dom, tem a ver com uma ideia de dado de graça, com algo dado de graça. Então, juntando esses termos, entendemos que é algo espiritual que é dado de graça para a pessoa. Há outros vocábulos em grego que estão relacionados à graça, mas que não cabem aqui nesse texto. Aqui é especificamente esse. É importante, né, o mais importante desse tópico, vamos dizer assim, é entender o que significa dons espirituais. Então, são capacitações. É uma capacitação especial, é uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo distribui, dá a cada um para aquilo que for útil, conforme Ele quer. Ele dá particularmente a cada um no meio da igreja de Cristo. Os versículos 7 e os versículos 11 aqui da nossa leitura em classe. E vamos entender agora um pouquinho, então, sobre a questão da função, para que ele serve. E é bem interessante pegar o conceito daqui, da declaração de fé, porque o conceito, ele já fala o que são os dons e também para o que serve. O conceito que está escrito assim, são capacitações especiais. Então, o que são os dons? Como eu já falei no tópico anterior, são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente. E qual é a função dos dons? Para que servem? No próprio conceito aqui continua. Para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, a função dos dons é para executar os propósitos divinos através da igreja. Os dons, essas capacitações, servem para nos preparar melhor para executar a obra de Deus. É isso, essa é a função dos dons espirituais. Para entender um pouquinho o que é esse serviço especial na execução dos propósitos divinos, vamos ler aqui em Efésios 4:12, que fala um pouquinho sobre isso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os dons servem para edificar o corpo de Cristo. Os dons servem para nos capacitar a executar melhor, para o desempenho do seu serviço, para um melhor desempenho, para uma melhor execução. Quando a pessoa tem um dom e ela é usada nesse dom na obra de Deus,
ela é muito mais assertiva. Há muito mais sucesso na execução do que ela está fazendo do que a pessoa que não tem esse dom. Então faz muita diferença. Então quando é que acontece esse serviço especial então? Nas reuniões da igreja, nos cultos, nos encontros da igreja, para a edificação, para a exortação e para a consolação do corpo de Cristo. Na nossa vida pessoal também somos edificados de forma individual. Então a igreja é edificada como corpo de Cristo. Nós somos edificados de forma individual. E esse serviço especial inclui também a evangelização, ser testemunha de Jesus em todos os lugares, falar de Cristo, falar do Evangelho da Cruz. Agora então entramos mais propriamente no texto aqui de 1 Coríntios 12. E é importante nós entendermos alguns pontos aqui dessa leitura. Em primeiro lugar, nós já ouvimos bastante e até alguns de nós aprenderam que há uma lista de 9 dons, e que são os dons ali então, mas não é assim. A palavra de Deus nos apresenta, aqui dá para citar 5 listas pelo menos, embora tenham mais 2 citações de listas, falando sobre esses dons. Então vamos lá. Romanos 12, versículos 6 a 8, tem 7 dons ali. 1 Coríntios 12, que é a nossa leitura de hoje em classe, os versículos 8 a 10, tem 9 dons, que é a lista mais conhecida. 1 Coríntios 12, 28, nesse mesmo capítulo, então, tem mais 8 dons. 1 Coríntios 12, 29 e 30 tem mais 7 dons. Nós também encontramos em Efésios 4 e 11, mais dons ali. 1 Pedro 4 e 11 e Hebreus 2, os versículos 2 a 4. O que nós precisamos entender disso? Vamos aqui no texto de 1 Coríntios 12, e aí nós conseguimos entender o porquê que tem tantas listas. Olha só o que Paulo escreve aqui no versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Aí olha só. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Nós precisamos entender que essa lista aqui de 1 Coríntios 12 é a mais conhecida, ela é a mais famosa, é a mais disputada também, vamos dizer assim, porque essa lista aqui dos versículos 8 a 10 é a lista de dons espirituais. No final aqui desse mesmo capítulo, nos versículos 28, 29 e 30, está se referindo aos ministérios, a outras listas que se referem a operações. Veja, aqui está falando da Trindade. Né? O versículo 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, são dons dados pelo Espírito Santo. Versículo 5, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. São ministérios dados por Jesus. E por fim, o versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, nós temos aqui manifestações de dons da Trindade, das 3 pessoas da Trindade. Há uma diferença de dons espirituais e dons ministeriais. A leitura aqui, 1 Coríntios 12, fala de dons espirituais. A lição de hoje é sobre dons espirituais. Nós estudaremos alguns dons ministeriais e também alguns dons espirituais de forma específica em algumas lições no decorrer desse trimestre, como por exemplo sobre dons de cura, a lição 10, a lição 8, vamos ver ali o compromisso com a palavra de Deus. Então, algumas coisas nós vamos estudar de forma mais específica, mas, de forma geral, os dons espirituais, eles são dons congregacionais, são usados, vamos dizer assim, a atuação deles ocorre nos cultos, nos momentos em que o corpo de Cristo está reunido. Então chamamos também de dons congregacionais, são usados na igreja de forma esporádica e pontuais. Eles dependem exclusivamente da ação do Espírito Santo.
É o Espírito Santo que conduz a atuação, a manifestação dos dons espirituais, que é o foco da lição hoje. Os dons ministeriais, eles são chamados também de dons residentes. Eles ficam na pessoa, a pessoa recebe aquele dom ministerial. Eles ficam na pessoa porque ela tem um chamado especial. Aqui em Efésios 4:11, nós lemos o versículo 12, mas vale lermos aqui o versículo 11, para entendermos um pouquinho isso. Olha só. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então aqui são ministérios. E aqui está falando de quem concedeu? Jesus. Leia o contexto aqui todo. Jesus concedeu. Que confirma aqui o versículo 5 de hoje, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Esse Senhor aqui é Jesus. E o versículo 11 aqui de Efésios 4 fala, outros para profetas. Então tem o ministério de profeta e tem o dom de profecia. O dom de profecia está no 4, são os dons espirituais. O ministério de profeta é o versículo 5, que é Jesus que deu. Qual que é a diferença? O dom de profecia é esporádico, pontual, e depende, então, da atuação do Espírito Santo. O ministério de profeta é o pregador, por exemplo, que Deus usa ali nas mensagens. Tá? E resumindo, porque nós vamos ver isso em outra lição. É importante nós entendermos isso, que há uma diferença entre dons espirituais e dons ministeriais. Por isso, então, que nós encontramos aí, no mínimo, 5 listas de dons. São atuações diferentes. E outra coisa que nós precisamos também estar conscientes sobre essas listas que o apóstolo Paulo escreveu, essas 5 listas, que são as mais faladas, as 5 foram escritas pelo apóstolo Paulo, ele não coloca em nenhuma dessas referências, nem em Romanos, nem em 1 Coríntios 12, 8-10, 1 Coríntios 12, 28, 1 Coríntios 12, 29 e 30, Efésios 4, em nenhum lugar ele coloca assim, esta é a lista de dons. Não há uma lista completa com todos os dons. As listas se complementam dentro do que lemos aqui a respeito das 3 pessoas da Trindade. Agora, o que se faz é classificar os dons para fins didáticos, para fins pedagógicos, para a gente entender um pouquinho mais. E aí tem 2 classificações mais importantes, consideradas mais famosas, vamos dizer assim, e vamos entender aqui um pouquinho então. Aqui a própria revista traz a classificação teológica e a classificação bíblica. As 2 classificações, em primeiro lugar, ela divide os dons, então, em 3 grupos. Essa primeira classificação teológica traz os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, palavra da ciência, ou palavra do conhecimento, e discernimento de espíritos. O segundo ponto aqui dessa classificação teológica é os dons de poder, que tem a ver com fé, dons de curar e operações de maravilhas. E a terceira aqui, dons de inspiração, que é profecia, variedade de línguas e interpretação. E temos a outra classificação, que é a classificação bíblica, que segue o texto de Paulo, mais o próprio padrão de escrita ali de Paulo, que a primeira parte, o primeiro grupo é chamado de dons do ensino ou pregação, que daí engloba a palavra de sabedoria, palavra da ciência, os dons de ministério depois, que é fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia e dom de discernir os espíritos. E o terceiro item, os dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, essa segunda classificação chamada aqui de bíblica, que segue o padrão de Paulo, divide, o primeiro grupo tem 2 dons, o terceiro tem 5 e depois 2 de novo. Mas essa classificação dos dons em teológica, nesse formato teológico ou classificação bíblica, é importante apenas para nós entendermos um pouco, como eu disse, para fins didáticos, entendermos ali
os dons que têm a ver com revelação, os dons que têm a ver com inspiração, ou com a locução, como alguns teólogos falam, os dons que têm a ver com a inspiração direta. Eles servem para nós entendermos um pouco como se dá a atuação desses dons, a manifestação desses dons. Então, os dons de ensino ou de pregação, para nós entendermos os dons que têm a ver com isso. Assim como os dons de adoração, por exemplo, que são citados aqui, que é a variedade de línguas, interpretação de línguas. Vale para entendermos. Mas o que é o mais importante aqui dessa função dos dons é nós entendermos exatamente para que eles servem. E para isso nós precisamos nos voltar para o texto. Paulo fala assim, 1 Coríntios 12, 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o Espírito Santo, ele distribui os dons a cada um, a cada crente em Jesus, para o que for útil. E necessário conforme o querer dele. Seja para a edificação espiritual, seja para o crescimento numérico da igreja, no caso de evangelismo, evangelização, missões, para conforto da igreja também. O versículo 11 também fala isso, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, embora aqui nós estejamos estudando os dons espirituais, mas o texto fala dos ministérios, a diversidade de ministérios, a diversidade de operações, tudo isso é o Espírito Santo que distribui na igreja. Por quê? Na Trindade, cada pessoa da Trindade tem uma função. E o Espírito Santo tem a função executiva. É ele quem executa. Então, é ele que distribui conforme o querer, a cada um como quer, como ele quer, o versículo fala, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós precisamos estar muito cientes disso, que é como o Espírito Santo quer. A atuação, a manifestação do dom espiritual acontece quando o Espírito Santo quer. Não é por nós ou quando nós queremos. E nós temos que cuidar com a questão da soberba espiritual. A Deus é toda a glória. Não é o que eu faço ou como eu faço. Olha como eu sou santa, tenho os dons tais. Não, porque é pelo poder do Espírito Santo, é pelo querer do Espírito Santo. Aqui em 1 Coríntios 4 e 7, nós vemos o seguinte. Pois quem é que te faz sobressair, e que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Ou seja, não podemos nos vangloriar porque recebemos algo. Temos que cuidar com esse orgulho espiritual de querer se mostrar santo porque tem um dom. Nós devemos submeter a Deus a nossa mente, o nosso coração, nossa alma, as nossas forças. E o Espírito Santo, ele nos capacita a servir acima das nossas capacidades humanas. Então nós temos que entender isso, que a manifestação dos dons espirituais não é na nossa capacidade, não é na nossa condição, do nosso jeito. É uma capacitação especial, é uma dotação especial, sobrenatural do Espírito Santo. Então não adianta eu achar que é por mim, que é porque eu sou santa, porque eu oro mais do que fulano, do que Beltrano, porque eu leio mais a Bíblia. Não, é no querer do Espírito Santo, é do jeito que o Espírito Santo quer, não é do jeito que eu quero. É ele que escolhe quem vai receber cada dom. Nós temos que buscar sim, e Paulo nos fala inclusive para buscar o dom de profecias, por exemplo, mas o Espírito Santo dá, se ele quiser. A cada um para o que for útil. É isso que nós temos que entender. E já que eu citei o dom de profecia, Paulo fala aqui em 1 Coríntios 14, buscai os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, ou seja, principalmente o de profecia. Isso significa que há dons mais importantes do que outros? Não. Aqui, Paulo está falando especificamente, comparando o dom de profecia com o dom de línguas. E o dom de línguas ele é para edificação pessoal.
o dom de profecia e edificação da igreja. Por isso que Paulo faz essa distinção aqui. Então não há dons mais importantes do que os outros, mas há hierarquia de dons, como a gente lê aqui em 1 Coríntios 12 e 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então aqui vai ter então uma hierarquia conforme, e essa hierarquia de dons, que não cabe aqui, não é o assunto da lição hoje, mas essa hierarquia serve para que tenha ordem na igreja, para que as coisas não fiquem ali bagunçadas. Deus é um Deus de ordem. Entendemos que cada um tem pelo menos um dom, conforme essa passagem aqui mesmo de 1 Coríntios 12, do versículo 12 em diante. A igreja de Cristo como corpo. E além de crer que cada um tem um dom, nós precisamos estar conscientes que devemos cuidar uns dos outros. Versículo 25 fala, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então, os dons, eles devem servir para a igreja, para a edificação, para a evangelização, que é o crescimento em números, para a consolação da igreja. E não para atacar ou para querer se achar melhor que os outros. Nós devemos cuidar uns dos outros. Por que quando vamos estudar sobre os dons, nós temos que ler 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13 e 1 Coríntios 14. No 12 e o 14, nós entendemos que fala sobre os dons, o uso dos dons, a manifestação dos dons na igreja. E o 13 é o amor que liga, é a liga no corpo de Cristo. Sem amor de nada adianta. Nós precisamos entender isso. O que faz a ligação entre os dons, o que faz a ligação entre os membros do corpo de Cristo é o amor ao próximo. E por fim, os dons revelam a unidade na diversidade. Nós lemos aqui os versículos 4, 5 e 6. A diversidade de dons, versículo 4, a diversidade de ministérios, no 5, e a diversidade de operações, no 6. E a segunda parte de cada versículo desses 3 fala a mesma coisa. Mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Em Romanos 12, 6, nós vemos o seguinte: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então nós temos aqui a diversidade de dons, de ministérios e de operações, muitos dons, muitos ministérios e muitas operações. A lista não se encerra aqui, mas nós temos unidade, a trindade aqui. Nós temos 3 manifestações diferentes aqui, 3 classes de manifestações, de atuações. Nós temos os dons na pessoa do Espírito Santo, atribuído ao Espírito. Nós temos os ministérios atribuídos a Jesus e temos a diversidade de operações como a ação do Pai. No entanto, é a Trindade atuando e é o Espírito Santo de Deus que executa. É Ele que distribui os dons na igreja. É um só, como está escrito aqui na lição. Então, o único Espírito, versículo 4, o único Senhor, versículo 5, e o único Deus, versículo 6, referem-se às 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Os dons são diversos, os ministérios são diversos, as operações são diversas. Há unidade na diversidade quando os dons espirituais se manifestam, como está escrito aqui na nossa revista. O que nós precisamos saber, resumindo essa lição? O que são os dons espirituais? Então, entendemos que são capacitações especiais e sobrenaturais distribuídas pelo Espírito Santo conforme o seu querer ao crente em Jesus, para um serviço especial que vai servir para a edificação da igreja, a edificação individual, a exortação, a consolação, a evangelização. Não podemos nos esquecer que os dons não substituem o fruto do Espírito. Qual que foi o problema aqui na igreja de Corinto? Por que Paulo escreveu esse 1 Coríntios 12 aqui, esse capítulo? Porque estava tendo ali alguns problemas. Soberba, estava tendo
é a questão de quem tinha mais dons, para que era, tinha perdido ali a liga, como eu falo, o amor. E o amor, ele é mais importante que os dons. O amor continua até a eternidade, os dons não. Eles cessarão quando vier aquele que é perfeito, conforme lemos em 1 Coríntios 13. Sem amor, de nada adianta, não adianta ter os dons. Se não tiver amor, é isso que nós entendemos. E o amor, ele não é um dom, mas ele é fruto do Espírito. E isso nós estudaremos na lição da semana que vem. Eu espero que essa lição tenha sido bênção para você. Deus te abençoe e até a próxima.